está gastando 10 milhões de reais para fazer, você pega, por exemplo, uma revista de grande circulação, como a Veja, está lá assim, lá para o interior e tal, aquela papagaiada toda, né? Bolsa de 10 mil reais, como se isso fosse uma fortuna, né? 10 mil reais um médico português ganha ao se formar trabalhando dentro do hospital, em Lisboa, Madrid, Salamanca. Ele não precisa vir aqui na floresta amazônica, no meio do mato, sem recurso, correndo risco de vida, né? Isso é uma coisa que eu posso falar, porque eu já tive no Baixo Araguaia, eu tive na divisa do Mato Grosso com a Bolívia, na Ponta do Aterro, eu conheço, eu sei o que eu estou falando, sem recurso nenhum, você entendeu? Um médico desse, por melhor que ele fosse, um médico inglês, um médico de Harvard, ele não tem condição de atender aqui de jeito nenhum, até porque eles são muito mais dependentes de exames e tal do que nós, brasileiros. Agora o médico cubano não tem condição de fazer nada. Mas como o doutor Rogério estava falando, não faltam médicos, né? O senhor falou que nós temos 300 mil médicos. 370 mil médicos, mais ou menos. Aí esse dinheiro, por exemplo, esses 10 milhões que ela está gastando em propaganda, mais o salário que vai pagar, digamos que traga esses 6 mil médicos, ela já não conseguiria com esse dinheiro pelo menos começar a estruturar um pouco esses postos aí, esses hospitais aí do interior, e aí sim os médicos não teriam a condição, essa classe que, por exemplo, que não teria condição já de partir um pouquinho mais para frente? Lógico que tem. O problema é o seguinte, esse governo do PT é um governo virtual, né? Eles só prometem. Então como o orçamento deles é uma maravilha, só não tem o dinheiro. O resto, né? Então é a mesma coisa que eles fazem com a saúde. Eu estava falando dessa propaganda, eles falam especialização em faculdade, em Universidade Federal. A especialização em Universidade Federal que eles se referem são 3 semanas que eles dizem que os médicos vão fazer. Pô, se dá para especializar em 3 semanas, tudo que eu sei de medicina, tudo que eu fiz como professor de medicina não vale nada, porque isso é super intensivo. Isso é uma proposta indecorosa, né? O chato da história dessa aqui que a gente, como debatedor aqui, a gente não tem nem contra-pergunta para fazer com vocês, para tentar te apertar um pouquinho na situação, né? A gente fica meio sem assunto. Mas é que, na verdade, né? Eu até estava comentando com os colegas, é surrealista isso, né? É uma coisa surrealista. Parece que você está lendo 100 anos de solidão, né? Só falta sair formiga do nariz dos caras, que nem a Saramandaia lá, entendeu? Porque, pô, cada semana eles se superam. Eles publicam. Aqui, Eliseu Padilha, infelizmente, é formado em medicina, né? Ele não é médico, aquele desgraçado, né? Mas é formado em medicina. Pô, ele fala uns absurdos, você entendeu? Que não tem vergonha na cara. Quer dizer, o que eles menos estão preocupados é com a saúde da população brasileira. Eles querem se eleger. Eles querem enfiar 6 mil médicos lá para se transformar em prefeito e tal, em cabo eleitoral do PT. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta tanto quanto curiosa. O doutor Rogério pode auxiliar a resposta se houver a necessidade. Há um aumento percentual de índice de ações movidas contra a classe médica por negligência médica nestas regiões onde não há infraestrutura para o médico trabalhar? Vocês têm alguma informação a respeito disso? Isso é crescente no país, por exemplo? Porque é de se raciocinar desse jeito. O médico se sujeita a ir a determinada localidade. O risco é maior, sem sombra de dúvida, né? Para uma falta de infraestrutura para exercer, basicamente, como disse o doutor Rogério, o exercício da profissão de uma maneira razoável. Então, ficando à mercê de ver pacientes falecerem sem ter o que fazer. E em uma outra contrapartida, a gente tem acusações negras. Sim. Existe o risco, sem dúvida. O risco é muito maior. O médico, num lugar desse, corre risco, todo tipo de risco, né? Eu já virei com balsa no Araguaia, né? O Gefrão já tirou na ambulância que eu estava. Quer dizer, coisas assim, inenarráveis, né? Agora, os indivíduos ainda falam que a gente ganha muito, que a gente... né? E sem condição nenhuma de trabalho. Então, o risco de você errar aumenta, né? O risco de uma falha humana ser confundida com uma negligência, com uma omissão, é muito grande também, né? Até pela falta de compreensão da população desses locais, né? Muito bem. Mais algum ponto que porventura... um detalhe. Consegue exemplificar para a gente o que é de responsabilidade municipal, o que é estadual e o que é federal? Salvo me engano, a gente tem atenção básica, que o município é responsável. Funciona como se fosse a educação. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Exato, a atenção básica, né?
mas o pronto atendimento é obrigação da prefeitura, do município, né? O pronto-socorro, as unidades básicas de saúde, elas devem receber verba do Estado e da Federação também. Agora, teoricamente, a prefeitura deveria receber uma verba por PSF, né? Para você ter ideia, na época do Fernando Henrique, faz tempo, né? Há mais de 12 anos atrás, essa verba de PSF era 4 vezes maior do que eles estão pagando hoje, descontando toda a inflação. Então, que ele tornou um gargalo para a prefeitura também. Nós aqui em Nova Mutum somos uma exceção porque a cidade tem estrutura e é rica, né? Então, com uma dificuldade que a prefeitura tem e tal, mas ela consegue manter um nível razoável de saúde, né? Agora, não é um nível ótimo, mas é razoável. Agora, você pega cidades do Mato Grosso, que eu conheço, que realmente não tem condição. E o prefeito, por melhor bem intencionado que ele seja, também não vai conseguir fazer grande coisa. Doutor, eu sempre, quando entrevisto aqui, 80% dos nossos entrevistados são políticos, e eu dou uma apertadinha no fim da entrevista, que nós estamos chegando já para o final, e eu vou apertar um pouco o senhor aqui. O carinho, a dedicação, a atenção, isso o senhor fala pelo geral, não pelo senhor. É a mesma quando se atende um paciente pelo SUS ou particular? Eu creio que sim. Eu acho que porque veja bem, para você ficar rico, se você fizer medicina para ficar rico, você é idiota. Você entendeu? Porque você vai ter um desgaste danado, vai ter um custo altíssimo, né? Uhum. E para receber este volta vai ser meio duvidoso, né? Você pegar metade desse tempo for estudar economia, fizer uma pós-graduação nos Estados Unidos e entrar num banco, você vai ganhar muito mais. Sem encheção do saco no final de semana, é mais vocação noite, também, né? Então quem faz medicina, eu dei aula há 18 anos na faculdade de medicina. Eu dava aula inaugural. A pergunta que eu sempre fazia, por que você quis ser médico? Uhum. Porque a mesma coisa, por que um cara em São Paulo, na PM, ele pode ser guarda de trânsito, mas ele quer ser bombeiro? Pô, é inexplicável, porque o salário é igual no início. Sim. E o cara, vamos convir que um bombeiro em São Paulo corre um pouquinho de risco, né? Um incêndio que nem o Joelma e tal. Então isso aí é uma questão de vocação. Uma parte da população tem uma vocação, vamos dizer, mais altruísta, né? E a classe médica se encaixa nisso. E é por isso mesmo que para os políticos ela é perigosa, porque ela é uma classe mais carismática, a classe está mais junto com a população. Existem exceções, lógico. E atendendo pelo SUS, atendem as pessoas de mais baixa renda. Sim, mas exato. E aí a população fica mais à mercê desses médicos, por exemplo, que é esses 6 mil que ele quer trazer aqui. Exatamente. Outra pergunta de caráter curioso. Como um médico se sente talvez eu me expresse mal, o senhor me corrija, ao fazer um encaminhamento de um paciente em estado grave para uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, em regiões calamitosas, como é o próprio estado nosso aqui, do estado de Mato Grosso, e como um médico vê o número crescente de ações movidas judicialmente por familiares do paciente para que o Estado garanta essa UTI. Como é que o médico se sente a respeito disso? É completamente impotente, né? Porque, veja bem, você faz tudo o que está ao seu alcance para salvar a vida de um paciente, de um adulto, criança, seja lá quem for, né? Você sabe que aquele paciente, na maior parte das vezes quando você está encaminhando, é porque ele tem a viabilidade de permanecer vivo, né? Recuperar. E no fim, por incompetência gerencial do governo, você não tem para onde mandar. Porque a falta de UTI, a falta de referência, que a gente chama, que é você mandar o paciente para uma referência mais alta, né? É de inteira responsabilidade do governo federal e do governo estadual, né? Então, essas esferas de maior complexidade, elas são do governo federal e onde não está havendo o investimento. O primeiro ato, eu costumo lembrar isso, o primeiro ato do Lula ao sentar na cadeira, a primeira vez que ele foi eleito, foi contingenciar 5 bilhões de reais da saúde. Quem não se lembra é só voltar na internet e pesquisar, né? Esse era o governo social que eles iam fazer. E de lá para cá não houve melhor nenhuma. Então a falta de UTIs, por exemplo, né? É porque faltam hospitais. A população brasileira está crescendo, pô. É a mesma coisa que a gente está discutindo outro dia com o prefeito, né, prefeitura. A gente precisa fazer um planejamento para Nova Mutum, que nós estamos com um crescimento enorme. O Brasil cresce muito. E não se fez nada nos últimos 12 anos. Pelo contrário, então, querer enfiar, né, 10 quilos num pote que cabe um. Você entendeu? Ricardo,
Olha, eu só quero falar que o nosso intuito aqui da TV Cidade, trazer os dois médicos para cá, é para levar para a população a outra parte também. Como falou, é muito dinheiro gasto em redes aí de nível nacional, onde que a mídia chega a todas as casas, expondo um lado. Então a gente convidou-os aqui para tentar mostrar esse lado. E a gente pede então para que a população que está em casa busque mais se informar sobre esses assuntos aí, procure na internet como é que está sendo feita essa triagem desses médicos aí que vão chegar. E eu falando por mim, eu não teria coragem de colocar um filho meu ou eu mesmo na mão de um médico que vem aí sem fazer pelo menos esse exame para ver se ele tem competência ou não. Sim. Então, sem mais perguntas, eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Olha, nós agradecemos a oportunidade, inclusive para esclarecer para a população ter consciência que nós, em momento nenhum, pensamos em prejudicar a população ou deixar de atender. Nós estamos lutando exatamente pela segurança dessa população, do povo brasileiro, que nós atendemos, né, e que é a nossa profissão. E como disse o Roberto Ávila, nós continuamos com muito orgulho de sermos médicos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mário. Eu também agradeço, faço das palavras do Ricardo as minhas, e eu creio que de toda a direção da emissora, o grande objetivo, no final das contas, é propagar o raciocínio, fomentar o raciocínio, para que a gente não siga sendo conduzido e possa pensar de maneira próspera. Dia 23 foi hoje. Essa paralisação ela volta a acontecer aqui no município dia 30 e 31, mas bem como disseram ambos os médicos aqui, há toda uma preocupação. O objetivo é reivindicar as estruturas dos hospitais, isso está acontecendo no Brasil inteiro, e há uma preocupação de não deixar a população desatendida. Por isso um estudo de distribuição médica foi feito, urgência e emergência está sob controle. Segundo os próprios médicos e o presidente da Associação Médica que esteve aqui no programa no primeiro bloco, o dia transcorreu normalmente, sem nenhum imprevisto, por intermédio dessa paralisação. Senhores, muito obrigado. Agradeço também aos profissionais aqui da nossa emissora, a você que esteve em casa, que acompanhou esse programa, que debateu um tema atípico, mas muito importante para que o cidadão mutuense cada vez mais pense por si só, compreenda a importância de um raciocínio e de se buscar, como disse o Ricardo, a verdade acima de qualquer coisa. Terça-feira que vem a gente volta com um novo tema, novas personalidades no Frente a Frente. Até lá.